O Gabriel Micale mandou o portfólio e disse o seguinte, ó. Marco, minha meta atualmente é chegar a ponto de conseguir fazer artes de fantasia e splash e Runeterra. Vamos com calma. Vamos com calma. Atualmente estou fazendo essas peças de um projeto pessoal. Não sei se é a melhor coisa a se fazer quando se trata de portfólio. Ou é melhor fazer fanart. Enfim, qualquer dica vai ser super valiosa. Vamos lá. Você quer trabalhar então com arte de fantasia, splash, Runeterra. É bastante coisa, tá? Cara, cada uma dessas áreas que você falou é uma especialização diferente, digamos assim. É como se você se graduasse como ilustrador na faculdade e você fosse fazer um mestrado. Cada área dessa aí é um mestrado. Compreende? Não é um negócio fácil, simplesmente. Deu pra entender a minha analogia? Na minha visão, essa questão sobre devo fazer fanart, não devo fazer fanart, preciso criar o concept para depois ilustrar. A minha visão é, sobre portfólio de Splash e Runeterra, tem que ser fanart. Tá? Se você quiser e você tiver o ímpeto de criar, fazer concept, show de bola. Mas lembra da minha analogia de que o ilustrador é uma faculdade e Splash é uma especialização ali, é um mestrado? Concept art é uma outra faculdade. Essa é a minha analogia. Para você ser um bom concept artist, você não necessariamente precisa ser um bom ilustrador. Não são coisas similares. Elas podem se complementar. E pra caralho, quem consegue fazer isso é muito diferenciado. Mas não é uma coisa que todo mundo consegue fazer ou que todo mundo precisa fazer. O meu trabalho, por exemplo, eu preciso fazer concept de vez em quando, mas não é a minha especialização. É o que o Luiz Celestino chamou de profissional em T, né? Ele chamou isso numa live que a gente fez, não sei se vocês vão lembrar, né, sobre portfólio e tal, e ele comentou sobre esse profissional em T. Ele é muito especialista em uma coisa, que seria a base do T, e ele sabe outras duas coisinhas. Sacou? Então, tipo, eu sei um pouquinho de... Ele até citou o meu portfólio como exemplo. Eu sou um ilustrador que sei um pouco sobre concept e sobre outras coisas. Percebe? Quem manja muito dos dois precisa de anos e anos de chão pra fazer bem feito. Os dois. O que pode acontecer se você parar pra só... Pô, eu vou fazer o concept pra depois ilustrar. O que acontece na maioria das pessoas que eu vejo que fazem isso? Elas cansam do projeto. Tipo... Cansa muito cedo, porque é muito trabalhoso você criar um bom personagem. Se você não tiver o tempo suficiente para criar um bom personagem, você vai fazer um personagem meia boca. E aí você vai criar uma ilustração de 2 meses de um personagem meia boca? Pra mim não faz nenhum sentido. Tipo, não tem lógica querer fazer os dois, especialmente quando você é iniciante. Percebe? Deu pra entender mais ou menos a minha mentalidade a respeito de portfólio? Quando você faz um portfólio de fanart, o que acontece é que você está demonstrando para o seu cliente ou para o seu futuro cliente que você consegue pegar uma IP, uma propriedade intelectual, e trabalhar dentro dessa propriedade intelectual criando uma nova coisa. Percebe? Deu para entender mais ou menos a analogia? Então você consegue se adaptar a propriedades intelectuais diferentes. Tá? Eu, como artista, não, agora nada, zero mercado, tá? Zero mercado. Eu amo quando eu encontro ilustradores que fazem os dois. Que ele faz uma ótima ilustração que conta uma história e que ele conceitualiza todo aquele universo por trás. O Peleng é um dos meus ilustradores favoritos e ele tem isso no portfólio. Ele faz isso. Ele é um ótimo concept artist. Ele é um excelente ilustrador. Tipo, ele é um excelente dos dois, assim. Ele é muito bom. Mas pra quem tá começando, faça fanart. Não... E quando eu falo fanart, não é você pegar uma imagem que já existe e você copiar ela. Isso não é uma fanart, tá? Pode até ser o método fanart da vida aí, que vocês devem ter ouvido falar. Pode até ser, mas não é isso. Tipo, isso não é um portfólio para mercado de trabalho de ilustração. Isso não é. É você criar uma ilustração do zero, pensar em todas as etapas e mostrar essas etapas e capacidades para o seu futuro cliente. É isso, tá bom? Não é copiar uma imagem que já existe. Isso não é um portfólio para mercado. Não é. Beleza? O que o Cledson disse, sem querer abraçar o universo, por favor. Então, tudo bem fazer fanart, então? Eu tinha a percepção que era meio ruim para portfólio. Paola, de forma alguma.
De forma alguma. Isso é ótimo pro portfólio. É excelente pro portfólio. Vou te dar um exemplo prático. Exemplo prático, tá? No nosso estúdio que eu trabalho, né? A gente faz artes pro Clash of Clans, Clash Royale, pro universo da Supercell, beleza? Tem esse projeto aqui, ó, que a gente precisou de um artista, de um outro ilustrador, tá? Para ajudar o nosso time a conseguir produzir essa cinematic, né? Então a gente fez toda essa cinematic e na hora de produzir ela, a gente precisava contratar um artista. Quem que você acha que a gente foi atrás? Uma pessoa que cria concepts de universos próprios ou alguém que fez uma fanart muito bem feita de Clash of Clans ou de Clash Royale? Quem que você acha que a gente foi atrás? Te dou um minuto pra pensar. Obviamente a gente foi atrás... Não passou um minuto, né? É time-lapse de pensamento. Obviamente a gente foi atrás de um artista excelente, Douglas Diego, que tinha uma fanart incrível no portfólio dele. O cara tava pronto para trabalhar no nosso projeto. A gente não tinha tempo de ensinar o artista todo o processo. Não. Ele simplesmente demonstrou nessa peça que ele consegue, ele entende perfeitamente o universo de Clash e ele consegue executar muito bem. Acima de bem. Ele é muito bom, né, o Douglas. Ele é incrível. E nessa peça aqui, ele demonstrou perfeitamente isso. Então, na hora da necessidade, tipo, nossa, a gente precisa contratar alguém. O que a gente faz? Algum freela, né? A gente precisa de um freelancer. O que a gente faz? A gente foi atrás de uma pessoa que já demonstrava isso no portfólio. É simples. Isso é um exemplo prático, gente. Ele trabalhou com a gente nessa cinematic como freelancer porque a gente precisava disso. Então, não só isso, mas ele fez essa arte, ele mostrou, ó, a evolução dele, ele mostrou as thumbnails, o processo de pintura e super encaixou dentro do nosso projeto. Isso quer dizer, por exemplo, se ele não tivesse essa arte, isso quer dizer que, tipo, ele é um mau artista porque ele tinha essa arte no portfólio? Não, de forma alguma. Tipo, essa arte é excelente, entendeu? Isso aqui é muito bom, demonstra as habilidades técnicas dele muito bem. Porém, isso não mostra pra gente que ele tá pronto pra trabalhar com aquele cliente. Então, tipo, é uma arte ótima, mas se eu olhasse pra essa arte, eu não consigo enxergar necessariamente, ele trabalhando com Clash. Ou até uma questão de vontade. Eu não sei se ele tem vontade de trabalhar com Clash vendo essa arte, que é uma arte excelente, de novo. Ele não é um artista ruim por causa disso. Dá pra entender mais ou menos o pensamento de alguém que procura portfólio? Então imagina o seu cliente procurando portfólio para splash art. É isso que ele vai pensar. Provavelmente é a mesma coisa. Não precisa adaptar o portfólio. Você já está mostrando na cara o seu interesse e a sua capacidade e habilidade técnica para aquilo funcionar. A mesma coisa com os outros artistas que entraram no estúdio, né? Tipo, vou dar um outro exemplo aqui, ó, da Roberta. A Roberta, uma coisa que a gente sentia muita falta no estúdio eram artistas que trabalhassem muito bem com cenários. E quando eu vi o portfólio da Roberta, isso aqui, apesar de não ser Clash, tem a mesma estética. Então, nesse caso, não era uma fanart direta de Clash, mas um olho atento e um olho bem treinado, que acredito que a gente tenha um pouco, a gente conseguiu visualizar muito de Clash aqui. Então, quando a gente conversou, ela demonstrou interesse e agora ela tá trabalhando com a gente, né? Ela tá na Mar Studio, entendeu? Fazendo cenários e depois ela já tá fazendo personagem, tá super evoluindo pra caramba, assim, mas precisou de um olho, precisou de um carinho a mais analisando o portfólio pra chegar nessa conclusão, entendeu? Mas eu olho pra isso aqui e eu vejo Clash. Só que não é literalmente uma fanart. Então tem os dois mundos, mas facilita a vida. Tipo, já faz a fanart, tá ligado? Se você tá começando, não tenta abraçar o mundo, que nem o Cledson disse. Pra mim, esse é o papo, tá? É isso, mano. O cliente não tem tempo. Ele não é um curador de arte. Ele precisa de alguém pra resolver um problema. Perfeito, Doug. O Doug está aqui pra validar o argumento. Perfeito, mano. Perfeito. Então, a minha visão é essa, tá? Virou um vídeo aí sobre devo fazer fanart ou não. Mas eu acho que é um papo extremamente importante e relevante pra gente, né? Que a gente acaba não conversando tanto sobre mercado. Mas esse é o papo. Show, Gabriel? Fez sentido pra você? Quero mais vídeos com esse tema? Você tem que mandar pergunta pra mim, Cletis. Vontade não falta, né? Mas vocês que me pautam, né? Vocês pautam o YouTube, vocês pautam a área de membros do YouTube. É tudo por vocês aqui. Beleza? Fechou, então. O Gabriel, acho que me abandonou, foi embora. Gente, minha luz acabou. Perfeito. Então, abraço do YouTube pra você.